Então, irmã, como eu fiquei com o capítulo 5, vou tentar falar aqui alguma coisa, mas hum, não sei se vai sair alguma coisa não. Mas depois a irmã Ana Paula refala aí. Então, aqui no capítulo 5 de Esther, diz, Esther entra à presença do rei e convida-o e a Ramã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou com a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se dará. Então, aqui nesse versículo, irmã, viu que Esther, no capítulo anterior falou, né, mostrou que Esther estava disposta, né, a dar a sua própria vida no esforço para salvar o seu povo. Ela faria o que lhe competisse, o que fosse necessário, né, para deixar o resultado com Deus. Então, a parte dela ele ia fazer. E depois Deus entrava em ação e fazia a parte dele, né? Embora esse livro, ele não menciona o nome de Deus, mas é o livro que a gente mais vê a presença de Deus. Mais tem a presença de Deus. Então, Esther, ela se vestiu, né? Ela se vestiu com suas vestes reais, com seus... Se aprontou, se arrumou, se perfumou toda para ir falar com o rei, porque com o rei não podia, não tinha como ir, não podia ir de qualquer maneira falar com o rei, né? Então Esther se aprontou, né? Se vestiu de vestidos finos, né? E foi falar com o rei. E o rei, né? E se pôs ao rei e viu, ficou maravilhado. Aí o rei, quando viu Esther, ficou maravilhado, né? Chamou muita atenção, né? A graça de Esther, a beleza dela, o comportamento dela. Então, ele usou de misericórdia e estendeu o cetro para que ela tocasse, né? Dando ali oportunidade para que ela falasse. Então, tanto é que ele perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Fala, que eu vou te dar, né? Então, aqui, fazendo para o lado espiritual, a gente não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Não pode querer chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Na presença do rei, teve que se vestir, se perfumar, se arrumar, né? Para que o rei achasse graça, né? E atendesse ela. Então, nós também não podemos chegar de qualquer maneira na presença de Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus, santificar as nossas vidas. Não é só ir na igreja, não. Tem gente que vai na igreja todo dia, de segunda a segunda, e é pior do que uns que não vai, né? Que vai menos na igreja. Então, ir à igreja, à casa de oração, ir à casa de oração, não significa que você está bem com Deus, não. Não, não significa. Eu tenho isso, porque tem gente que está lá
todos os dias, não falta o trabalho da igreja. E é mais incrédulo, mais rebelde, mais barraqueiro do que qualquer outra pessoa, né. Então a gente tem que ter intimidade com Deus. Como diz lá no em Mateus, né, a oração do Pai Nosso: "Quando sentires triste, necessitada, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, só você e Deus, só você e Deus. Não precisa gritar para todo mundo: "Ó, eu aqui, estou fazendo isso, isso, isso". Não, quem vai te exaltar é Deus. Quem vai estender o cetro para você tocar é Deus. Para você falar as suas necessidades para Deus, para você expor as suas carências para Deus. Deus vai te atender, mas você não pode pedir de qualquer jeito. Você tem que saber pedir, tem que saber chegar na presença de Deus, você tem que saber agradar a Deus. Então não é de qualquer maneira que nós vamos conseguir, né. E aqui, e disse Esther: "Se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tens preparado para o rei". Então disse o rei: "Fazer apressar Ramã, que cumpre", né, tal. Então eles, né, aqui estava chamando ele para ir num banquete. A gente lembra que né, que ela poderia, né, ter permissão, porque tinha muita hierarquia. Então ela tinha que tocar o cetro, né, chegar na presença do rei, tinha que tocar o cetro e para que pudesse falar com o rei. Se o rei não estendesse o cetro também, não tinha como falar, né, porque naquela época tinha muita hierarquia. E hoje, para chegar na presença de Deus também tem muita hierarquia. Você precisa, né, como eu já disse, primeiro ter um vínculo com Deus, para você poder chegar e pedir, expor suas necessidades, suas carências, seus problemas, para que você possa ser atendida, como Esther foi atendida pelo rei. Então, nós também somos assim, né. E ele teve misericórdia dela, e Deus também tem misericórdia de nós e nos atende. Ela tinha moral com o rei. Nós também temos que ter moral com o nosso rei, nosso Jeová Rafá, Jeová Jireh, que provê todas as nossas necessidades, né. Então, quando o rei estava aqui na segunda parte, né, que ela pegou e ele perguntou, né, no banquete do vinho: "Qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do reino?" Então respondeu Esther e disse: "Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me-a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei." Ela ia falar se o rei fosse ao banquete com Ramã, né. E aqui, vindo para cá, para essa outra parte, Ramã ficou todo se gloriando, né, achando que ele era o tal, que só ele que foi convidado para ir com o rei ao banquete da rainha Esther, né. Então ele pegou e e e ficou também, quando ele saiu, ele ficou muito atordoado, porque na porta lá do rei, né, então estava sentado Mardoqueu, e Ramã passou e ele não curvou diante dele. E todos curvavam diante de Ramã, porque ele era tipo de um ministro, né, o braço direito do rei, né. Então ele era uma autoridade.
né? E ele não curvou diante de Ramã. Mas por que ele não curvou? Ele sabia, conhecia o caráter de Ramã, sabia da índole dele, que não era boa, né? Então, essas pessoas sentem mania de grandeza, de querer ser muita coisa, e no fim não é nada, né? Então, ele pegou e mandou chamar os amigos dele, a mulher dele, Zeres, né? Sua mulher, e contou-lhes a glória, a sua riqueza, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei, né? Mas aí pediu, conversou com os amigos e a sua esposa, aí a esposa dele, a mulher dele pegou e falou, né, junto com os seus amigos: "Por que você não prepara uma forca para esse homem? Prepara uma forca e enforca e coloca ele na forca, enforca ele", né, sem saber. O nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando, procurando uma brecha para nos derrubar, para entrar e fazer proezas na nossa vida. Então, por isso nós temos que estar atento. O inimigo pode usar pessoas da igreja, pode usar seu marido, seus filhos, sua nora, o vizinho, qualquer pessoa. Qualquer pessoa mais próxima da gente, para tentar nos derrubar. Mas não vai conseguir se nós fizermos como o Mardoqueu, com os olhos fitados no Senhor, com os olhos na direção do Senhor, com a nossa intimidade no Senhor, a nossa certeza que Deus está conosco, que Ele não vai nos deixar cair, e fechar todas as brechas. Que aí você vai ver quem é que serve a Deus e quem não serve, né? Então, aqui no capítulo 6 já vai falar o que aconteceu com Ramã e Mardoqueu, né? Então, eu deixo aqui para os irmãos, para a próxima, falar sobre o acontecimento com Ramã e Mardoqueu. O que aconteceu com a forca que Ramã preparou para Mardoqueu, né? O inimigo nos prepara a cilada, mas nós temos que estar com a nossa mente ligada no Senhor. Nós temos que estar em santificação, para que nenhuma brecha o inimigo venha achar. Nós possamos ter discernimento do certo e do errado, do bom e do mal, o que deve e o que não deve. Amém? E mais eu peço perdão para as irmãs, porque saber falar assim, igual Ana Paula, Élica, Rebeca, Leandra, essas irmãs aí, né? Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, tá bom? Então, Jesus abençoa. Muito obrigada pela confiança, pela parte que a Ana Paula teve, né? De confiar em mim. Jesus abençoe, irmã Ana Paula. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, Osana. Fico muito feliz que você tenha recebido com tanto amor, com tanta dedicação, né? A indicação do céu para estar trazendo essa palavra. E quão glorioso foi ouvir de uma pessoa a qual nós admiramos tanto, pela sua conduta de vida, pelo seu proceder, por ser tão formosa quanto Esther, porque esses áudios aqui, Osana, não vão só para as pessoas da nossa igreja, mas vão para o Brasil inteiro. E quem não conhece a Osana, a missionária Osana, não sabe o quanto ela é formosa,
Quanto é uma mulher linda, quantas vezes eu, Caliandra, tantas outras mulheres sempre dizemos que nós queremos chegar na melhor idade, tão linda quanto a Osana. Que mulher bela. Teobaldo é um homem de sorte por ter uma mulher tão valiosa por fora e por dentro quanto a Osana, né? E foi muito bom, Osana, aquilo que Deus tocou seu coração, quanto à nossa preparação de apresentação ao Senhor, né? A gente não pode chegar verdadeiramente de qualquer maneira, né? E quando se fala em vestes na palavra de Deus, a gente fala de santidade, fala de proceder, de caráter, né? De comportamento. É todo um conjunto, né? E a Bíblia enfatiza isso em toda ela, tudo que você for é, pegar na Bíblia a respeito disso, sabe? A gente sempre se vê essa. A gente não pode chegar mesmo, sabe, irmãs? Na presença de Deus de qualquer maneira. A gente tem que ter esse proceder, tem que ter essa diligência, né? De estar sempre apresentando um comportamento santo, separado, diferente, bíblico, padrões bíblicos para o nosso dia a dia. E nós vemos isso muito na vida de Esther, né? Que apesar de ser proibido, né, a ela de se chegar sem ser chamada. Quando o rei a vê, ele tem uma admiração tão especial por aquela mulher que a ela é concedido essa liberdade, né? Ele não se sente confrontado quando ela chega, mas ele se sente bem-aventurado porque ela chegou, ele se alegra, né? Ele se enche a boca para falar dela. Olha que coisa mais linda, né? Em compensação, a Amã, ele é um homem tão vingativo, né? Um homem tão. Ele tá lá se gloriando das riquezas, de tudo aquilo que ele possui, de tudo aquilo que o rei Assuero já tinha dado a ele, tá ali num encontro com amigos e sua esposa, se gloriando das suas riquezas, do seu poder. E quando ele passa por Mardoqueu, aquele judeu escravo, ou seja, Mardoqueu não tinha nada, não era ninguém, só pelo fato de Mardoqueu não se prostrar. Que Amã tinha que ver? Falar assim, gente, isso aqui é um pobre coitado. Isso aqui é um coitado, não tem nada, não tem nem lugar de honra, ninguém sabe, se morrer hoje fará falta a ninguém e tal. Assim que ele tinha que ver Mardoqueu, né? Um escravo e um boi no pasto, é a mesma coisa. Se brincar, o boi tem mais valor, né? Escravo era tido como nada. Doecia, ninguém dava remédio para escravo. Cortava o pé, ninguém falava, nossa, coitado, tá sem pé. Não, entendeu? E a mãe com esse coração, né? Cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de ódio, né? Se ira a ponto de ficar lamentando ali, murmurando, porque Mardoqueu não se dobrou. E aí outras pessoas tão infelizes, tão cheias de ódio, tão cheias de furor como, né? Ele dá-lhe o conselho de fazer uma forca para matar Mardoqueu antes que fosse ter o banquete, né? Como se diz, para regozijar melhor naquele banquete. Que isso, né, gente? A natureza humana é uma coisa, realmente, uma vida sem Deus, realmente é isso aí, ó. É daí para a ladeira abaixo, né? Como a irmã Osana disse, né? Os intentos de Amã, o caráter de Amã era uma coisa muito perigosa, né? Coisa dominada, assim, era um homem dominado pelo inimigo, né? E quantos dentro da igreja não estão assim? É como ela disse mesmo.
Quantas pessoas arquitetam um mal, planejam um mal. Tantas pessoas dentro da nossa família, né? Dentro do nosso trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter essa postura para que Deus venha nos livrar disso muito bem. A Osana foi no ponto. E eu quero aqui fazer uma oração pela vida da Osana, pela vida das demais irmãs, pela vida, né, da nossa igreja, para que nós possamos ter esse proceder, para que nós possamos ter essa, esse comportamento, essa graça aos olhos de Deus, de maneira que nós possamos também achar livramento, achar socorro nos braços de Deus quando se levantam os amãs de nossa vida, né? Então, curva sua cabeça onde você estiver, fale com o Senhor nesse momento e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós aqui nos apresentamos a Ti, Senhor, para primeiramente Te louvar, Te engrandecer, dizer que Tu és santo, que Tu és fiel, que Tu és bendito, que nós Te amamos, Senhor. E estamos aqui, Senhor, nesse propósito, juntamente com tantas outras pessoas, para tentar, Senhor, buscar na palavra de Deus, através do livro de Esther, tudo aquilo que o Senhor pode colocar, Senhor, nas nossas vidas, como forma, Pai, de corrigir, exortar, trazer-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade. E assim, Senhor, como o Senhor colocou no coração da Tua filha, a missionária Osana, Senhor, nós queremos também, Senhor, ter esse proceder, ter esse coração, ter esse comportamento tal que te agrades. Tal, Senhor, que possa, Pai, fazer o Senhor parar o céu para escutar as nossas petições. Senhor, nós queremos nesse dia, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor nos encha com o teu poder, que o Senhor nos encha, Senhor, com a tua fidelidade, que o Senhor nos encha, Senhor, com teu caráter. Ensina-nos, Senhor, a sermos mulheres formosas, não só por fora, mas principalmente por dentro. Senhor, arranca de nós, Senhor, toda a lepra da nossa alma. Arranque de nós, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que não nos pertence, que pertence, foi colocado, foi inserido pelo inimigo, para que nós não pudéssemos, Senhor, alcançar os objetivos que o Senhor já traçou desde quando nós estávamos no nosso ventre. Senhor, tira de nós toda mágoa, toda depressão, toda ira, todo furor. Senhor, retira de nós tudo aquilo, Senhor, que tem atrasado, Senhor, os teus planos serem concretizados na nossa vida. Senhor, vai de contra a família, a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, que estão escutando esse áudio. Trabalha, Senhor, retirando os intentos de Satanás, as flechas inflamadas do inimigo. Senhor, pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para nos entristecer, para nos paralisar, para nos matar aos poucos. Deus, coloque, Senhor, a vida da irmã Osana e dos seus nas tuas mãos. Entra com providência, Senhor, nas causas, ó Pai, que ela não consegue resolver. Entra com autoridade, Senhor, sobre aquilo, ó Deus, que ela dobra os seus joelhos todos os dias e lhe pede ajuda. Senhor, fortalece em nome de Jesus. Esteja, ó Deus, direcionando toda a casa, toda a família. Esteja, Senhor, no centro desse casamento, Senhor, entre ela e o irmão Teobaldo. Esteja, Senhor, nos casamentos dos filhos. Esteja, Senhor, direcionando a mente e o coração de cada um dessa lar. E também, Senhor, das demais irmãs que estão ouvindo.
Senhor, assim como Esther um dia esteve precisando do seu favor, muitas de nós, Senhor, estamos precisando de Ti. Mas nós sabemos, Senhor, que às vezes da maneira que nós nos apresentamos hoje, nós não iremos, ó Pai, conseguir. Porque há dentro de nós coisas que precisam ser mudadas. Para que nós possamos, Senhor, nos adequar ao Teu plano perfeito, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha plantar em nós um caráter como o de Jesus. Senhor, nos ensina a ser como o Teu Filho, que por causa daquele caráter, daquele proceder, daquele comportamento, tudo que Jesus colocava em oração diante o Senhor era atendido. Então nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode sim, através do sacrifício de Jesus, nos aperfeiçoar todos os dias. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor não desistirá de nós, enquanto nós não estivermos totalmente alinhados. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu creio verdadeiramente nisso, Deus. Mas um pastor, ele usa o seu cajado para direcionar e para manter as ovelhas no caminho que se deve andar. Então, Senhor, assim eu oro a Deus, pedindo por mim, pedindo pela missionária Osana, pedindo pelas demais irmãs desse grupo. Deus, nós precisamos muito de Ti. Nós precisamos de Ti com uma força, com um grau de necessidade, Senhor. Tal, Senhor, que toque alarmes no céu. Nós precisamos de Ti, Senhor, ontem, hoje, amanhã e sempre. Nós queremos, Senhor, entrar na Tua presença e verdadeiramente sentir, Senhor, que estamos, ó Pai, adequadas, que estamos achando graça em Teus olhos. Porque muitas vezes, Senhor, o silêncio quebra, Senhor, o nosso coração. Porque nós, Senhor, interiormente sabemos o quanto temos sido, Senhor, negligentes, o quanto temos sido inadequadas, o quanto os nossos pecados, ó Deus, têm afastado o Espírito do Senhor de nós. Então, ó Deus, nos ensina, nos aperfeiçoa, nos limpa, Senhor, através do sangue derramado do nosso Deus, nosso Senhor, o nosso divino Filho, amado Jesus. Rasgue hoje, Deus, tudo aquilo, Pai, que nós um dia determinamos em nosso coração, que é tão contrário à Tua vontade, e implanta em nós os Teus desejos, a Tua força, o Teu poder, a Tua soberania, para que nós estejamos em melhores caminhos, para que nós estejamos verdadeiramente com o coração em paz e verdadeiramente jubilando na Tua presença. Porque a Tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que às vezes nós pedimos e não adquirimos aquilo que pedimos do Senhor, porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos mal. Eu creio, Deus, que Tu és Deus na nossa vida. Eu creio, Senhor, que a força do Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor, nos fortalece com a força do Teu poder. Diminuas, ó Deus, a nossa existência, para que o Senhor venha crescer todos os dias na nossa vida.
em nome de Jesus.